Como é bom estarmos na casa do Senhor nesta terça-feira para cultuar a Deus em espírito e em verdade, como foi aqui cantado, né? Louvamos a Deus pelo ministério do presbítero Sebastião, a pastora Pri, que na terça de descanso do Rocha, que é o nosso ministro, temos sempre alguém ali para servir, como a Neia também sempre faz. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Eu saúdo também você que está nos acompanhando pela internet. Que Deus o abençoe grandemente, a abençoe. Caso você tenha pedidos específicos, uma vez que o irmão e a irmã não podem vir à frente para a oração, coloque no chat do YouTube, nós temos pessoas ali para tomar nota, tá bom? E nós iremos orar por seus pedidos ou motivos de gratidão. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11, diz assim. Eu vou ler na NVI, então. A minha era... Eu vou seguir o que está no telão ali, então, para lermos juntos. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Palavras do Senhor. Eu não sei como estão os seus ânimos para início de ano, mas normalmente início de ano nós estamos mais animados, né? Com boas expectativas. Pelo menos assim tem sido aqui na igreja. Nós temos tido algumas reuniões, reunião da equipe pastoral, e estamos com sonhos e desejos e vontade, gana, né, de fazer algo diferente, conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então, início do ano é um período em que, normalmente, nós temos aí projetos, desejos. E o começo do ano é sempre esse momento especial. Nessa tarde, nós vamos refletir justamente sobre essa santa expectativa de andar nos caminhos do Senhor, porque ela é boa, essa expectativa de começo de ano é boa, mas também de permanecer nos caminhos do Senhor ao longo dos anos, ou do tempo. Certa feita, alguém disse: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Quem disse isso foi o Martin Luther King Jr. Ele falou: olha, então só dê o primeiro passo, o primeiro degrau. Você não precisa ver a escada toda, tudo o que vai acontecer. Só suba com fé, porque a partir daí as coisas vão acontecer. É uma palavra importante, né? Ele falou isso num contexto em que parte da família cristã era perseguida pela tonalidade da sua pele. E aí ele dizia assim: olha, é o seguinte, não precisa ver a escada inteira, não precisa ver o todo. Dê o primeiro passo, com fé. Imagine você a dimensão dos problemas que eles enfrentavam. A sensação de injustiça, a sensação de que eles eram menos seres humanos. E ele foi trabalhando dizendo, olha, é aquela frase, né? Um passo de cada vez. Mas ele vai dizer, dê o primeiro passo no degrau com fé, ainda que você não veja toda a escada. A história de hoje, ela trata da tentação de Jesus no deserto, que aconteceu bem no começo do ministério de Jesus.
Então, um pouco antes, os céus estavam como que abertos, e ali do céu, das nuvens, veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Veio a pomba descendo sobre Cristo Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Quer dizer, início do ministério, início do ano, estou com tudo, né? Esse ano vai ser bênção. Jesus Cristo, ele está ali sendo presenteado. É quase que o culto da largada do ministério de Jesus Cristo foi o batismo, né? Nós temos aqui, você que nos acompanha pela internet, o culto da largada, que vai ser no dia 16, quando todos os ministérios começam os trabalhos. O culto da largada do ministério de Jesus é o batismo, né? Então ele está ali entusiasmado, ele foi ali empoderado pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai, a Trindade toda ali cuidando de Cristo Jesus. E aí é dito que o Espírito leva Jesus no deserto para ser tentado. Curioso, né? Então, dentro do plano de Deus, fazia parte que Deus fosse provado e aprovado perante os seres humanos. E a aprovação de Jesus, ela tem um paralelo muito forte com Gênesis 3. Porque em Gênesis 3, o primeiro homem criado, que é Adão, e a primeira mulher, Eva, eles foram também tentados. Houve uma tentação, a tentação de Adão e Eva. E a tentação de Adão e Eva foi Satanás também, foi a serpente. É interessante que Satanás não fala muito na Bíblia. A gente não ouve muito a voz do diabo na Bíblia, mas a gente ouve a voz do diabo em duas ocasiões bem claras: a tentação de Adão e Eva e a tentação de Jesus. O apóstolo Paulo chama Jesus do segundo Adão, o segundo Adão, quer dizer, o homem perfeito, o ser humano perfeito, que veio mostrar o caminho. A história de Adão e Eva a gente sabe como se deu, né? A serpente, Satanás, chegou até a humanidade, seduziu a humanidade, prometendo coisas e distorcendo a palavra, não é? Distorceu a palavra que Deus tinha dado, enganou, falou, não é bem assim, e prometeu uma coisa que não podia entregar. Igualzinho na tentação de Jesus. Ele distorce a palavra, o diabo ele usa a palavra de uma forma corrupta, e ele promete uma coisa para Jesus que ele não pode entregar. Por que isso é importante, irmãos e irmãs? Porque é assim que o diabo age também nas nossas vidas. Então, quando a gente olha para a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, por duas vezes o diabo fala claramente. Tem outras passagens que ele fala também. No livro de Jó, o diabo fala com Deus Pai a respeito de Jó. Mas essas são emblemáticas. Por quê? Porque é assim que o diabo também age na nossa vida. E às vezes ele quer falar com a gente. E às vezes ele fala, como ele falou com Adão e Eva e com Jesus. Não de uma forma espiritual, mas usando pessoas, situações, né? E ele distorce a palavra verdadeira. O que o diabo faz? Ele distorce a palavra verdadeira e ele promete algo que ele não pode cumprir. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Agora, o que é curioso? Vamos ficar no texto aqui, que é bênção para você esse encontro com Jesus. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Ele sabia que ele estava indo para ser tentado. O que ele fez por 40 dias e 40 noites? Ele jejuou e orou. E aqui tem mais um ensinamento precioso. Ele agiu preventivamente. Ele foi para o deserto, porque sabia, presbítero Bira, que seria tentado, e em vez de ficar à toa no deserto, ele jejua e ele ora, ele busca ao Pai. Por quê? Para ir se fortalecendo. Temos aqui as irmãs de oração. Irmãs de oração, o que vocês estão fazendo? E irmãos também de oração, né? O que vocês estão fazendo é maravilhoso e é bíblico. Porque certamente nesse ano, ao longo da caminhada, nós teremos tentações. O que eu tenho que fazer então antes? Vou me preparar o meu espírito, jejuando, orando, buscando estar na presença do Senhor. Então essa passagem, ela tem dois importantes ensinamentos que eu quero deixar para nós nessa tarde. O primeiro é que Jesus é o Senhor e Rei do Universo. Jesus é o Senhor e o Rei do Universo. O segundo ensinamento é que Jesus nos revela a forma de vencer o diabo.
Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diabo. Eu lembro que uma vez eu estava em São Manuel e eu fiz uma pregação falando sobre Satanás, e uma irmã falou assim: ai pastor, que bom, porque quase nunca se fala sobre essa luta na igreja, isso lá no interior, né? E de fato não precisa ficar falando muito sobre ele, porque a Bíblia se preocupa com outros assuntos, mas é importante vez ou outra falar. Então hoje eu quero falar com você sobre como vencer Satanás, né? Primeiro, Jesus era o Filho de Deus, amado por Deus Pai, vai para o deserto para ser tentado, a voz do céu cessou, a pomba, que era o Espírito Santo no batismo, cessou, e agora quem estava diante dele era o tentador. Preste atenção, Joãozinho. Às vezes na sua vida, o céu vai estar aberto e vai estar um momento maravilhoso, mas às vezes na sua vida e na minha, nós vamos estar num deserto. Então, abra o olho, estejamos prudentes, vigiar e orar. Jesus viveu um momento maravilhoso de início de ministério, e na sequência era a tentação. O tentador ofereceu 3 caminhos para Jesus, que a gente conhece bem. Primeiro, use o seu poder para satisfazer a sua própria fome. Use o seu poder, você está com fome, 40 dias, 40 noites, vai, você pode fazer isso. Segundo, faça algo impossível para provar que você é Deus, se lance dessa montanha, faça algo impossível. Terceiro, se curve perante mim, que eu vou te dar todas as coisas. Olha que interessante aqui para a gente pensar. Todos os milagres que Jesus fez durante os 3 anos de ministério, nenhum deles foi para satisfazer a Ele mesmo. Nenhum deles. O que o diabo está querendo fazer aqui com o poder de Jesus? Distorcer o poder de Jesus. Eu, você, cada um de nós tem poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito. Nós temos poder. O que o diabo quer? Ele quer que a gente distorça esse poder para a nossa própria satisfação. Está entendendo? É isso que ele fez com Adão e Eva lá. Eva, come esse fruto, você vai ser igual a Deus. Ela vai usar o poder dela de vida para se promover. O que o diabo está fazendo aqui com Jesus? A mesmíssima coisa. Ele diz: olha, você está com fome? Use o seu poder para se alimentar. Quer dizer, faça um milagre para você mesmo. Faça um milagre para você se satisfazer. Jesus rebate essa tentação. Aí vem a segunda. Então faz o seguinte: você não é Deus? Então pula desse penhasco. Você não é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que os anjos vão ser ordenados para te salvar. Em outras palavras, use o seu poder para você mesmo. Curioso, né? E o terceiro é a mesma coisa. Se você se curvar perante de mim, eu te darei todas essas coisas. Ou seja, ele seria beneficiado. Perceba, normalmente, os nossos pecados, quando nós sucumbimos às ações de Satanás, ele diz respeito à nossa própria sobrevivência, aos nossos próprios interesses. Mas Jesus, sempre que fez milagres, depois que ele venceu o tentador, ele fez para a glória de Deus, para a glória de Deus, e não para a sua própria glória, né? Se Jesus tivesse feito os milagres que Satanás tinha sugerido, ele ia fazer pelo seu próprio interesse ou para se provar diante do mal. Eu vou provar para você então que eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou pular desse penhasco e você vai ver, né? Só que, Glorinha, Jesus tem que perder tempo, ficar provando alguma coisa para o diabo? Você tem que perder tempo para provar alguma coisa para o diabo? É claro que não. Então, Adão e Eva caíram, Jesus não caiu, e Jesus mostrou um jeito de não cair. Jesus não usou o poder para satisfazer suas próprias necessidades, mas ele confiou no Pai, que o Pai ia sustentá-lo. Ele estava com fome, mas ele não ia fazer milagre para ele mesmo. Ele ia confiar que Deus ia cuidar das coisas. A gente teve nas férias, lá na região do interior de São Paulo, onde tem os meus familiares. E tem um acampamento muito bacana lá na região de Avaré, né? Ia ter acampamento das crianças.
E nós queríamos muito que a Catarina e o Estevão participassem do acampamento. Começava domingo às 5 horas da tarde e terminava na quarta-feira às 5 horas da tarde. Então, era 3 dias, né? Mas o Estevão, principalmente, estava receoso. Ele estava preocupado. Ele falou, não sei. E a gente queria falar, vai, você tem que ir, vai, né? Forçar. Mas daí a Mariana, de uma forma muito sábia, minha esposa, ela falou assim, Estevão, é o seguinte, nós vamos orar a Deus. Se Deus te trouxer paz ao seu coração, você vai ter vontade de ir, você vai. Se não, aí você não precisa ir. Aí por dentro eu falei, Mariana, você está se arriscando. Porque você está se arriscando fazendo isso, não é? Dá vontade de falar, você vai, menina, não tem escolha e vai. Mas ela sentiu do espírito de... Eu confesso que eu fiquei esses 2, 3 dias temeroso, até 3 dias não, foi uma semana antes que eu acho que ela falou. Eu fiquei temeroso, falei, sabe, será que esse menininho vai ouvir a voz de Jesus? E aí ele foi se acalmando. Aí, olha a história. Um amiguinho dele, lá de Lençóis Paulista, onde eu fui pastor, falou, eu vou. E aí ele ficou todo animado. Puxa, Jesus é bom, deu certo. O menininho vai, se animou, Deus fez a obra sem eu ter que agir. Mas calma, o menininho 2 dias antes desistiu porque estava com medo. Não, Senhor, que novela, de repente o menino está com ele, não está, e agora? E aí foi chegando, a gente já comprando coisas para o acampamento. E aí a Mariana falou, e aí, mãe? Eu falei, vamos conversar com ele. E aí, Estevão? Mãe, eu estou sentindo paz, mas será e tal? Daí ela falou, filho, Deus fala com você e também fala comigo, e eu estou sentindo muita paz. Então ele estava com paz, mas estava ainda aberto, mas estava assim. A Mariana falou, eu estou contigo. Ele falou, pois eu vou. Aí, Sebastião, quando eu fui buscar ele na quarta-feira, ele estava com o pé preto, tudo, assim, tudo de barro, a perna, tudo de barro, jogando bola, suado até, e eu chamava ele para ir embora e não queria, né? Porque ele se divertiu, né? E gostou. A gente se colocou em risco, né? E estar com Jesus, ou estar nos caminhos de Deus, às vezes é isso, você fala, pai, está nas suas mãos. Então Jesus estava com fome. O diabo deu um atalho, usa o seu poder para se satisfazer. Ele falou, não, o Pai vai me sustentar. Que nem a Mariana falou, o Pai vai trazer paz no coração do Estevão. Então, uma das formas de vencer a Satanás é deixar as coisas para Deus resolver. Você tenha firmeza, convicção, jejum e ore, mas confie na bondade do Pai. Jesus, além disso, ele não foi manipulável, não foi corruptível, nem desobediente, né? Diferente de Adão e Eva. Ele se manteve na palavra. Então, tem um autor que ele vai dizer que a gente tem que, nos momentos de vitória, ter cuidado para não perder a humildade, e daí você vai se corromper, e nos momentos de derrota, ter cuidado para confiar e perseverar. E é isso que Jesus fez. Ele não se permitiu ser manipulado por Satanás. E aí, eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que venceu tudo isso, está dentro de você, está dentro de mim. Então, nós, durante a vida e a caminhada, teremos força sim para vencer o mal. Não por nós mesmos, porque aí seríamos tipo Adão e Eva, né? Mas pelo Cristo que vive em nós. Então, se tem coisa errada, né, na nossa vida que precisa ser corrigida, um hábito, né? Às vezes você está com um hábito que você sabe que não é bom, que sua consciência não está limpa. Às vezes um pecado de estimação, você sempre grita alto e é grosseiro com as pessoas, ou você sempre fica procrastinando, né, enrolando para fazer as coisas, ou você tem o costume de reclamar sempre da vida. Isso vai se tornando um hábito, não vai? Pois bem, nós não temos força para superar por nós mesmos, mas Cristo pode ajudar. Então eu quero te desafiar nessa tarde, quando você vier orar, para que você pense em algum hábito que você tem, algum hábito, todo mundo tem. Pensa aí no seu coração e na sua mente, que você vai colocar diante do Senhor e vai falar, Senhor, eu quero ter a vitória sobre isso aqui. Para mim é difícil, eu tenho o hábito, às vezes, de dormir demais. A gente não fala muito da preguiça, né? Da gula, são pecados também.
bebida demais, às vezes. Pense em algum hábito, seja do corpo, seja das emoções, seja da sua prática. Fala: Senhor, eu quero colocar isso diante de Ti. Eu não quero ser manipulado, eu não quero ser destruído por Satanás. Então o Senhor é fiel, Jesus é bom, Ele venceu o maligno. Então que o Senhor possa transformar esse obstáculo em um ponto de partida para algo novo. Que o Senhor possa transformar esse obstáculo em um ponto de partida para uma nova fase na minha vida. E aí eu quero caminhar indo mais para o final, né? Quando Jesus ele vence Satanás, lembra, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado e aprovado. Então ele era ser humano, ele teve fome. Eu não sei se você já ficou 3 dias sem comer ou 4 dias. Já é terrível, né? Imagine 40 dias. E ele aguentou. Provavelmente Jesus estava com a pressão mais baixa, mais cansado, mas ele se sustentou. E aí, fazendo isso, ele não só vence Satanás, então resolve o problema que Adão e Eva causaram lá, ele vence o maligno, e ele mostra como a gente pode vencer o maligno, que é o ponto final que eu quero trazer para nós nessa tarde, né? O discípulo de Jesus, ele é convidado a resistir à tentação. Resistir à tentação é uma coisa prática no seu encontro com Jesus. Então, se você tem uma tentação, vou usar, por exemplo, a comida, com doce. Você sabe que você tem o costume de comer muito doce, e que o doce não é bom para o corpo comer demais, é começar a mudar o hábito mesmo. Tirar e comprar menos o doce. Se você tem o hábito de gastar demais, e gasta mais do que você recebe, você vai no supermercado e fica encantado com tudo que tem ali. É fazer de fato uma lista e falar: Senhor, eu quero te glorificar também nisso. Se você tem um hábito de ter um pensamento meio pecador, né? Sempre resmungando, né? Sempre reclamando, é aquela pessoa para baixo, coloca para o Senhor e resista a essa tentação. 2, o discípulo de Jesus confia no Senhor, assim como Jesus confiou no Pai. Senhor, eu sei que é difícil, para mim é impossível, mas Jesus vive em mim e Jesus venceu Satanás. Então eu quero crer que eu vou superar essa dificuldade. 3, obedeça a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus disse sim, é sim. Se ela disse não, é não, né? Seja fiel à palavra, não aos seus sentimentos, aquilo que você acha, porque o nosso coração é enganoso. 4, não siga os atalhos do mundo. Atalho, se não for de Deus, não interessa. A não ser que Deus falou: pode vir por aqui que é um pouquinho mais rápido. Então, trabalhe, cuide, tenha paciência com aquilo que Deus está fazendo, né? Não busque atalhos, caminhos fáceis. É muito, muito perigoso. Você sabe que tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo graves problemas com aquele Tigrinho. Vocês já ouviram falar do Tigrinho? O Tigrinho é um aplicativo, eu nunca entrei nele, mas que é tipo de sorte para ganhar dinheiro, né? Acho que é tipo aposta, não sei. E aí eu estava conversando com meu sobrinho nas férias, ele tem 16 anos. E aí eu falei assim: e aí, João, como que estão as suas finanças? Está se organizando? Ele ganha um dinheirinho lá? Sim. Aí eu descobri, sem querer, que ele jogou no Tigrinho lá. Falei: ô João, o que está acontecendo, cara? Aí ele falou assim: Paulo, tio, todo mundo da escola, ele estuda no SESI, está jogando. Todo mundo. Então eu não sei como isso está aqui em Curitiba. Mas lá no interior, e lá é interior, hein? A galerinha de 16 anos está jogando. O que é isso? É um atalho, né? E a gente sabe que tem uma galera aí que adoece, quem já teve pessoas, infelizmente, com problema de vício em jogos na família, sabe como isso destrói famílias. Isso é um atalho. É uma vontade de ter algo logo, sem seguir os caminhos e os processos. Então, o que eu estou falando nessa tarde é meio chover no molhado, né? Estou chovendo no molhado, mas às vezes é bom chover no molhado, porque às vezes a terra nossa está precisando de bastante água. Então, resista às tentações, como Jesus resistiu, confie em Jesus, como Jesus confiou no Pai, obedeça à palavra, não ao que eu acho, ao que eu estou sentindo, não deixa isso tomar conta, não siga os atalhos do mundo e, por fim, que a sua vida seja uma vida identificada com Jesus, né? Então, pode ser que nesse ano o Satanás bata na sua porta aí e tente te
tente te tentar, redundante, né? Ele vai te tentar, pode ser. Por isso, eu o convido a participar dos ministérios de oração que nós temos na igreja. Sabia que nós temos 4 horários de oração? Nós temos horário de oração às terças-feiras, às 6h30 da manhã, das 6h30 às 7h30. Às terças-feiras, é a 1, Valquíria? Da 1h30 às 3h. Aí eu estou sempre pedindo para as irmãs chegarem certinho no horário do culto, né? Da 1h30 às 3h. Aí temos quarta-feira, do meio-dia às 2h, ou da 1 às 3h. Começo da tarde, meio-dia às 2h. E temos sexta-feira, aqui na torre, se você não veio, eu vim nas férias uma vez, a minha célula é de sexta, não dá para eu vir. Vem o presbítero Bira, o Gil e a Maíca, a Elcio e o Arnaldo, eles sobem lá na torre, e aí está aquela muvuca aqui embaixo, né? Turma, sexta-feira de noite, é das 8 às 10. É muito gostoso, é muito gostoso orar com o vento ali. Então, assim, 4 horários, né? Tem para quem quer de tarde, quem quer de manhãzinha cedo, quem quer de noite. Se não der em nenhum deles, ore, busque ao Senhor, porque a Bíblia diz orai sem cessar. Então, é chover no molhado? Mas a gente tem que lembrar sempre das verdades? Tem. Como que termina a história da tentação? A história termina com o diabo fugindo de Jesus. O que acontece quando Jesus recusa as tentações do diabo? O diabo vai embora. Então não é Satanás quem tem poder sobre Jesus, mas é Jesus quem dá as ordens. E a vitória de Jesus é a vitória de todos nós, que somos chamados filhos e filhas de Deus. Então não é para o diabo ficar causando na sua vida e dando ordem na sua vida, é para nós darmos ordem para o diabo. Saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, não queremos nada, né? Pastor, qual que é a base bíblica para isso? A própria oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, livra-nos desse mal. E na cena final, quando Jesus rejeita o convite para servir o diabo, ele diz: fora Satanás. E aí Mateus, que é o que escreve, ele diz assim: então o diabo o deixou. Não é Satanás que tem poder sobre Jesus, mas é Jesus quem tem poder sobre Satanás. Tem uma frase também do Martin Luther King, ele diz assim: a escuridão não pode acabar com a escuridão, só a luz pode. Interessante, né? A escuridão não pode acabar com a escuridão, só a luz pode. Então, se tiver áreas na sua vida, e nós vamos orar agora, lembra? Um hábito que você vai colocar diante do Senhor, amém? Ou alguém aqui não tem pecado nenhum? Quem não tem pecado nenhum, levanta a mão. Você que está aí em casa também. Levanta a mão quem não peca. Não existe, né? Então esse seu pecado, é bom ter consciência dele e falar: Senhor, está aqui, nessa tarde, à luz da palavra, eu entrego, confio e descanso, porque eu não vou combater ele com outra escuridão, eu vou combater com a luz. Você confia em Deus o suficiente para viver uma vida plena do começo ao fim? Eu comecei dizendo que nós estamos alegres, cheios de disposição. Ao longo do tempo, essa alegria, essa disposição tem que permanecer, né? Não adianta, o pastor Messias Anacleto Rosa, ele diz, né? Eu não me encanto ou não me admiro de como um pastor ou uma pastora começa o seu ministério. Eu me admiro como um pastor, uma pastora termina o seu ministério. Porque começar empolgado, quase todos nós começamos. Agora, e terminar bem, saudável, casado, feliz, aí é um pouco mais difícil. Então, vamos terminar o ano de 2025 com o mesmo ânimo, a mesma disposição? Amém?